estamos chegando para mais uma aula, mas antes de assistir essa aula, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, dar o like e aí de gostei, compartilha com teus amigos que estão tirando carteira de habilitação e sejam todos muito bem-vindos. Continuando aqui o nosso conteúdo de direção defensiva, que eu disse a vocês lá atrás sobre percepção, reação mais frenagem igual a parada. Tempo de distância total de uma parada. Numa pista seca, um veículo percorre 17 metros, o tempo de percepção, que é os teus olhos identificar aquele problema. E a situação do teu cérebro enviar uma mensagem para o teu pé utilizar o freio. 3/4 de segundo é o tempo que leva. 17 metros o carro percorre. Até a imobilização total do veículo, 2 segundos, mais 30 metros de percurso. É muito tempo que o veículo percorre até a imobilização dele total. A 80, não é uma velocidade excessiva não. Para tu ter uma ideia de como é rápido o acidente de trânsito. Muito rápido. Frenagem de emergência. Bloqueia o corpo firmando o pé esquerdo. Aqui é só ensinando vocês como se deve fazer numa situação de emergência. Tá, ó. Bloquear o corpo firmando o pé, mantenha o veículo em linha reta, freie fortemente. A força sobre o sistema de freio não deve ser superior do atrito do pneu com o pavimento. Porque se você excede a força no seu pé, o que acontece? A roda trava. A roda travando, você vai perder o controle com o veículo. Esse veículo vai desgarrar e você vai perder total a direção dele. Em rodas travadas, se as rodas travarem, na verdade, alivie o pé do pedal do freio e só acione a embreagem no final da parada, porque deve deixar o veículo pesado no chão. Ao pisar na embreagem, tu deixa o carro leve e aí aumenta ainda mais o perder o controle do veículo. Passando por alagamento, olha só, engrene a primeira marcha e passe acelerando bastante para evitar que a água entre pelo escapamento. Não mude a marcha durante uma passagem pelo alagamento. E não passe, na verdade, por alagamento cujo volume da água esteja acima da metade da roda. Alguns fatores têm relacionado a isso aqui, gente, olha só. Muitas das vezes, se o veículo não tiver com alteração de característica e nem de escapamento original, acima da metade da roda, levando uma linha reta lá atrás, está o escapamento. E aí ele vai estar debaixo d'água. E o cidadão ele tem que também ter duas situações sobre isso aqui. A priori, ele esquece sobre a pressão da água. Depois, o pneu está cheio de ar. E ainda assim, ele tenta passar. No que vai fazer? Molhar os componentes eletrônicos do veículo e o veículo entra em pane para dentro da área alagada. Que ele tem que ter uma noção do que ele comprou, né? Comprou um carro. Se quisesse andar embaixo d'água, tinha que comprar um submarino, né? E em cima d'água, um jet ski, uma lancha, um barco, qualquer coisa. Mas ele comprou um carro. Essa situação aqui, ó, ela é comum e muitas das vezes o condutor perde até o veículo. Perde assim, que eu me refiro porque perde o motor, né? Passando por nuvem de fumaça, ó. Evita passar quando a fumaça estiver muito densa. Caso seja inevitável, acenda os faróis e feche os vidros e passe devagar. E não pare dentro de nuvem de fumaça ou freie bruscamente. Numa situação igual essa da imagem, o ideal é que, se for possível, nem passar. Primeiro, pode ser que se o veículo tiver com um pequeno vazamento de combustível. Segundo, tu não tem visibilidade aqui dentro, não é? E aí, o ideal é que pode ser que tenha algo lá no meio, sem campo de visibilidade, aguarda melhor o que tu faz. Esses fatores de risco para motocicletas, essas mudanças constantes de faixa, o condutor de uma motocicleta, a priori ele anda fazendo zigue-zague, não respeita a distância lateral de segurança, velocidade incompatível com a segurança, ultrapassagem pela direita e transitar em corredores de veículo. E não respeita a distância de regulamentadores de segurança, ó, regulamentares. Outro fator que contribui aqui, ó, que é muito importante para vocês aprenderem isso aqui, gente, principalmente quem vai andar com moto. Já falei para vocês em outras aulas sobre ponto cego em retrovisor de veículo, já? Pois bem, o próprio condutor da motocicleta, ele não se liga que às vezes ele pode estar fora do foco do retrovisor. Nessa imagem aqui, ó,
Esse motociclista, ele está no campo de retrovisor desse carro? Tá, ó, desse aqui ele tá, ó. Mas desse aqui ele já não tá, ó. E se esse condutor aqui for aquele condutor que ele só olha retrovisor, não lateraliza a cabeça, não se move do assento, do encosto para ampliar o campo de visão, ele vai só ligar o pisca e trocar de faixa. Vai derrubar o condutor da motocicleta. É o que muito acontece. Motociclista, ele às vezes não se atenta. Ó, as brigas de trânsito que tem aqui às vezes com moto, muitas das vezes a situação dele, ele tá cego, ele não tá me vendo, é doido. Mas às vezes não tá vendo mesmo. Esse fator de risco, isso aí é uma observação que está falando para vocês. Nem no manual tem isso aí, gente. É só para vocês aprenderem. Quem vai pilotar moto, se atentar em ficar no foco do retrovisor. Não se preocupa só que ele está te vendo. Tenta aparecer para ele, tá? Que aumenta também a tua segurança. Aumenta também. Tá? Muitas das vezes, será que ele está me vendo aqui no retrovisor da... Se tu estiver vendo o motorista, ele está te vendo. Caso contrário... Perder-se do campo de visão dos demais condutores, ó. Tá, ó. O retrovisor convexo, olha só. Aumenta o campo de visão, diminui o objeto refletido, a imagem refletida mostra o objeto mais longe do que realmente está. Não substitui os retrovisores originais da sua motocicleta por outros fora do padrão de fábrica. Essa situação do espelho convexo, os meninos aí fora tem no carro, do lado direito, ele não substituíram o original. Tem um pequeno que vende, dupla facezinha, colado. Ele é muito top para quem vai pegar a aula de carro para colocar o carro em cima da faixa na hora do estacionamento. Justamente por isso aqui, ó, que ele diminui o objeto refletido e a imagem refletida mostra o objeto mais longe do que realmente está. Entendeu? Outras vezes, na grande maioria das vezes, principalmente quando vocês forem usar ele para fazer o estacionamento, colocar a roda dianteira e traseira do carro em cima da faixa, mostra também, às vezes, que está longe e está perto, já do meio fio. Mas depois que aprende, é top. Porque não, evita de tu ficar mexendo o retrovisor para baixo, para cima, que pode tu esquecer e deixar ele com foco para baixo. E aí, essa situação aqui, ó. Houve uma alteração no Código de Trânsito agora recente, onde tem uma categoria de motocicleta que é obrigado a circunferência do espelho ser 7 centímetros. E a outra categoria ser 9 centímetros. Não importa o formato do retrovisor. Não é o formato, é a circunferência do vidro, do espelho. Aqueles retrovisores que são menor que isso, ele pode te gerar infração de trânsito. E numa situação piorar ainda, porque pode ser que na abordagem da fiscalização, você não tenha condições de providenciar um outro. E aí tem a situação da retenção, que o veículo é parado na abordagem para a irregularidade ser sanado. E quando não sanado, será removido para depósito. E aí vem a alteração de característica, por aí vai, tá? Então, fiquem atentos sobre essa situação de retrovisor de motocicleta. E tem muitos que colocam aqueles retrovisor articulado, retrovisor que não tem tamanho, que parece um tampinha de garrafa, que não tem... Aí o cara fala assim, por que que vende? Vende porque tem gente que compra. É simples isso aí, entendeu? Os obstáculos, ó. Sendo inevitável o confronto com o objeto, faça o seguinte... Mantenha a motocicleta em linha reta, também ensinando como você deve se manter em cima da motocicleta caso entre em confronto com o objeto. Ó. Erga-se do assento e flexione pernas e cotovelos e não freie e nem acelere. Tá, ó. Aqui uma queda perfeita, né? Um 10 e um 9,5. Então, sobre a frenagem de motocicleta, ó. 70% da capacidade da frenagem de uma motocicleta se encontra no seu freio dianteiro. Vocês sabiam que se utiliza a melhor e eficácia da motocicleta, utilizando na proporção 70-30, 70 dianteiro e 30 traseiro, a motocicleta tem a resposta mais rápida de frenagem? Sabia disso? Ou achava que era só traseiro? Sabia? Numa pista seca, ó, 50 km por hora, utilizando a proporção de 70-30, a moto percorre 18 metros até a tua parada total. Se utilizar só o dianteiro, ó, 24 metros. E se utilizar só o traseiro, 35. Então, é eficaz você utilizar os dois. Quem vai pegar aula de moto, quem nunca pegou aula de moto, a tendência de primeiro momento é usar o freio dianteiro. Só que depois você vai aprender a usar o freio de pé certinho. Porque o freio dianteiro ele te proporciona erro. Entendeu? A priori, de desequilíbrio da moto. Porque quando você para aqui, usa o dianteiro, a suspensão dianteira baixa, e aí você perde o equilíbrio e bota o pé direito no chão.
aonde custa a tua prova, entendeu? Aí quando pega o traseiro, ela para em linha reta. Aí tu só bota o pé esquerdo no chão. Mas aí vai prender facinho. Então, ó. Mas observa, gente, que isso aqui é numa pista seca, tá? Ó. Ah? Depois que tu tiver habilitado, tu não vai aí para uma estrada não pavimentada e aperta teu freio dianteiro e chega aqui com os braços cheios de pissarra, diz que foi eu que te ensinei a usar 70% do freio dianteiro. Aqui é pista seca, tá? É. Ah, mas lá o ramal tava seco. É, não vai nessa não. É. Cruzamentos, ó. Passe sempre em velocidade reduzida. Fique com os freios em posição de acionamento e olhe primeiro para o lado esquerdo. Pessoal, isso aqui que eu estava colocando para vocês lá atrás, dica de circulação mesmo. Essa situação aqui, ó, geralmente tem uma linha de retenção, uma placa de parada obrigatória. O condutor, ele pede que ele olhe primeiro para a esquerda, correto? Difícil um condutor de uma motocicleta não fazer isso aqui, ó. Olha, tá limpo, ele só deita a moto aqui. Esquece da linha de retenção, que é uma parada obrigatória, esquece da placa de parada obrigatória. Só que aqui, ó, no sentido contrário, vem este cidadão conduzindo o veículo dentro do limite de velocidade, mas vem um atrás dele que está com pressa, porque a necessidade dele é maior e ele resolve aqui fazer uma ultrapassagem. E aí aquela pessoa que vinha conduzindo a moto, que só olhou para a esquerda e deitou a moto, vai se encontrar com ele numa colisão frontal. Quem se dá mal? A moto. Então, olha para os dois lados, se certifica. Dentro dos dados do DPVAT, os cruzamentos é onde tem o maior índice de acidente com motocicleta. Tá? Isso é estatística. Tá? Estou falando só de acidente, nem falando de vítima. Nem fatal, nem com lesão permanente. É só acidente, para tu ter uma ideia. Tá? Essa foi a terceira aula de direção defensiva. Continue assistindo a próxima aula, curte o vídeo e se inscreve no canal.